São os transtornos mentais biológicos? São eles mais sociais? Né? Nesse vídeo eu pretendo responder essa pergunta, porque há fortes equívocos, principalmente por parte de médicos, que tendem a tratar sem evidências suficientes os transtornos mentais como transtornos biológicos. Salvo as situações, né, excetuando as situações em que há, digamos, danos cerebrais. Por exemplo, você pode ter pacientes que apresentam depressão porque sofreram um acidente de carro e lesionaram o cérebro. Podem ter pacientes que nasceram com deficiências físicas na formação do cérebro e por isso apresentam dificuldade na produção de certos neurotransmissores ou certas áreas lesionadas e por isso apresentam sintomas diferenciados, né? Salvo essas situações, né? Um acidente, um traumatismo craniano, dificilmente um transtorno mental é biológico por si. Mas todos os transtornos são biológicos em alguma medida, porque quando a gente fala, sei lá, de depressão, ansiedade ou transtorno de personalidade, se você escanear o cérebro de qualquer pessoa, né, através de análises de ensaios laboratoriais mesmo, que mapeiam os neurotransmissores no cérebro, você vai notar zonas de atividade maior ou menor no cérebro de acordo com o tipo de transtorno. Então, os transtornos mentais, doenças psicológicas, digamos assim, podem ser mapeadas, mostram atividades cerebrais diferentes. Mas qualquer coisa mostra atividade cerebral diferente. Você ser, por exemplo, se você mapear a vida de uma pessoa sedentária e um atleta olímpico, essas pessoas vão ter atividades cerebrais diferentes em zonas diferentes. Então, não é só um transtorno de uma pessoa sem um transtorno com uma pessoa com um transtorno que vai mostrar atividades cerebrais diferentes. Porque a gente olha, por exemplo, tem... esse aqui é a atividade cerebral, aí tem a foto do cérebro de uma pessoa sem depressão e uma pessoa com depressão. Mas se fizer, por exemplo, um esportista e uma pessoa sedentária, também vai ter atividades cerebrais diferentes. Ou fizer de alguém que trabalha 10 horas por dia, alguém que trabalha 6, vai ter atividades cerebrais diferentes. Então, qualquer coisa relacionada ao contexto vai provocar mudanças no cérebro, porque o cérebro é neuroplástico, ele se adapta ao contexto. Então, transtornos mentais são, em certa parte, biológicos, porque nós somos seres biológicos. E, por sermos seres biológicos, nosso cérebro vai se moldar às situações. Mas eles não são apenas biológicos ou resultados de uma biologia, né? Salvo, então a gente tem exceções de danos cerebrais. Não é raro que a pessoa, por exemplo, que sofra um acidente, que lesione seu cérebro, tenha alterações de personalidade, diminuição do seu nível de empatia ou aumento do nível de empatia, que ela tenha mudanças nos seus reflexos, que ela se torne mais rápida ou mais lenta, ela pode sair hiperativa, ela pode sair tendo dissociações, ela pode sair psicótica num acidente desse, ela pode apresentar sintomas de depressão ou maior ansiedade por lesão cerebral. E aí a gente está falando de um cérebro que foi modificado fisicamente. Mas, salvo esses casos, há um equívoco em considerar transtornos mentais biológicos. Não há nenhuma prova, por exemplo, de transmissão genética. Não existe um gene familiar da depressão, não existe um gene familiar da psicose, da esquizofrenia, não existe. Mas alguns vão falar, mas tem um familiar que é assim e eu nasci assim, ou eu me tornei assim. Grande parte das evidências que nós temos aqui se dá ou por contextos similares ou quando há um elemento familiar por aprendizagem. E sim, as pessoas aprendem a ser depressivas, elas aprendem... Por que vocês acham, por exemplo, que tem um alto nível de transtorno de personalidade em famílias que tem alguém de transtorno de personalidade? Por exemplo, um avô teve, aí os filhos, sei lá, podem não desenvolver narcisismo, mas, sei lá, você tem um avô narcisista, mas aí um filho cresce com estresse pós-traumático, né? O outro com
com um transtorno de personalidade borderline, o outro copia o pai, é mais parecido com o pai, é narcisista, o outro paranoide. Por que ocorre essa assim? Aí, dentre, sei lá, 5 filhos, um não tem nenhum desses transtornos. Aí esse, na verdade, teve maior apego à mãe, ou foi mais protegido pelos outros irmãos. Por que isso acontece? Isso acontece porque é um elemento de aprendizagem ou de reprodução a partir de contextos, né? Nós aprendemos como pensar o mundo. A nossa cognição se desenvolve na infância. A forma que nós aprendemos a sentir os sentimentos e expressá-los é por cópia. Não significa que você não tenha intrinsecamente uma cara de choro ou de felicidade na espécie humana, porque até nos animais temos, até no cachorrinho, no gatinho nós temos, né? Mas nós expressamos verbalmente de maneiras diferentes a partir da aprendizagem, da nossa criação, e nós copiamos comportamentos. Eu mexo muito com as mãos dando aula, por exemplo, porque eu sou de uma família, meu sobrenome é Mocelin, eu sou de uma família de bisavós italianos, tem um elemento de gesticulação desse tipo de criação, então nós aprendemos comportamentos, atitudes, como agir, e também aprendemos, nossos pais nos ensinam coisas em casa, como socializar com as outras crianças. Então sim, nós aprendemos aquilo que vai compor, porque nossos modos de pensar, sentir e agir é o que compõe nossa personalidade. Então nós aprendemos traços de personalidade. Nós também podemos ter, e isso mostra, qualquer tipo de pesquisa em etologia, em comportamento animal, mostra que é algo típico, um comportamento típico dos mamíferos, a cópia. Mamíferos copiam aqueles que são seus pais, e não significa que eles que é um instinto de cópia. Eles vão assimilando aquilo que são aprendidos. Então, sei lá, se um gato ou um cachorro cresce sem seus pais, né, eles podem copiar você que cuidou deles, né, a desenvolver comportamentos parecidos, há pesquisas sobre isso. Ou copiar, sei lá, se um gato foi criado pelo cachorro e começa a se comportar como um cachorro, tem vídeos na internet, né? Isso são fenômenos possíveis, porque mamíferos tendem a copiar suas figuras de referência, né? Algo que uma teoria que vai descrever bastante isso é a teoria do apego, né? Que há uma certa reprodução das formas de apego entre mamíferos, e que depois, né, os estudos com humanos mostram que essas formas, então um pai mais carinhoso vai gerar uma criança mais carinhosa e afetuosa. Um pai distante vai gerar uma criança distante na vida adulta, na adolescência e na vida adulta, né? Uma criança que não é muito afetuosa. Então, há estudos, né, através da teoria do apego e dos desdobramentos da teoria do apego com crianças, com adultos, né? Esse elemento não vem só da teoria do apego, que fala bastante sobre como nós reproduzimos traços afetivos através daquelas pessoas que nos são figuras de referência, através dos comportamentos dessas pessoas e da nossa relação com esses comportamentos. Mas outras teorias, por exemplo, na psicanálise, o Winnicott, ele estudou sobretudo a Segunda Guerra Mundial, né? E tinha coisas que ele fazia, por exemplo, ele achava importante que crianças órfãos tivessem figuras de apego diferenciados, como seus professores. E isso, para elas, era positivo. Não ter uma figura de apego era negativo, porque não tinha um padrão comportamental. Essa criança crescia mais desajustada, né? E ele também dizia menos preparada para a vida social. Mas ele também tinha estudos sobre pais esquizofrênicos de seus filhos, e ele viu que em casos em que os filhos eram criados longe dos pais, eles não desenvolviam esquizofrenia ao longo do tempo, mas quando eles eram criados junto de seus pais, além de desenvolver outros transtornos, eles tinham uma maior tendência a desenvolver já elementos psicóticos, ter crises psicóticas já desde a adolescência. Então, Então, criar separado funcionava para proteger uma criança de um pai esquizofrênico. Aliás, hoje nós temos pesquisas que filhos que crescem com a sua mãe, por exemplo, depressiva, têm maior chance de desenvolver depressão. Mas aqueles que, ou mãe ou pai, né? Mas aqueles que crescem com um familiar saudável, sendo o outro da família depressivo, não desenvolvem. Então não é necessariamente genético, mas é comportamental assimilado por aprendizagem. Essa é a maior prova que a gente tem. No entanto, a gente vai encontrar um monte de médicos que vai dizer assim para você que sua depressão não tem cura,
que faz parte da sua estrutura cerebral, ou que TDAH está inscrito no seu cérebro, ou que esquizofrenia é genético, e isso não é ciência. Isso é baseado no que eles estão achando. Há uma certa prepotência de médicos por estudarem nessas faculdades que são difíceis de entrar. Eles acham que sabem mais que os outros, só que para você saber mais, você tem que ler mais. E não há papers exatamente sobre isso. Se busca, hoje, tentar provar que existem, sei lá, genes para certos transtornos, mas não há nada significativo. Então não há prova de que seja genético. Mas também não há uma prova, por exemplo, que a depressão seja uma falha cerebral definitiva, né? Por exemplo, doenças psicológicas são adaptações às situações, geralmente. A depressão é uma adaptação a uma situação de falhas constantes, ou de falta de apoio, de falta de conquistas, ou de falta de sentimentos positivos, num contexto onde os sentimentos negativos são exacerbados e o cérebro acaba se adaptando àquilo e você passa a viver de uma maneira negativista. Ou um contexto muito conflituoso, muito imprevisível, seu cérebro se adapta a viver ansioso, porque a ansiedade é um sentimento adaptativo que era muito útil na vida primitiva, né? Você ficava ansioso se você ia ter comida ou não no dia seguinte, isso te levava à caça, te levava a ser mais impulsivo, mais agressivo, então é um comportamento adaptativo que a gente tem hoje, alto nível de ansiedade, não para sobreviver, mas sei lá, se você vive num lar conflituoso ou tem um emprego estressante, né? O cérebro se molda ao contexto de desenvolvimento, sobretudo, no caso de uma família conflituosa, e produz essa coisa que é a ansiedade. Então, algumas adaptações, então, não é uma falha cerebral, mas se indica que o seu cérebro se adaptou para um contexto que foi necessário, só que talvez agora não seja mais necessário dessa forma. Isso significa que é de difícil tratamento, sim, mas que algumas adaptações são reversíveis ou parcialmente reversíveis. Você pode ser uma pessoa que desenvolveu depressão, mas pode conseguir evitar ao longo da vida ficar tendo crises depressivas constantes, né? Você pode ter sido uma pessoa muito ansiosa, mas a mudança de contexto junto com o processo terapêutico fazer você ter menos medo de enfrentar a vida, e esse menos medo vai dar para você menos ansiedade, né? Então algumas adaptações são reversíveis, né? Assim como se aprende ou você se adapta a certas situações, você pode se readaptar ou pode aprender novos conteúdos. No behaviorismo fala aprender novos repertórios comportamentais para lidar com situações. Quando nas terapias de regulação emocional, o foco é aprender modos de se regular emocionalmente para lidar com situações com as quais você não aprendeu a lidar. Então é possível aprender, assimilar e com o tempo e com a adaptação a novas situações, há possibilidade, sim, de ter nova transformação no cérebro, de modo que pelo menos os transtornos amenizem, se tornem mais baixos, menos graves na sua vida, menos influentes na sua vida, ou que eles até desapareçam em traços. Eu já relatei em alguns vídeos anteriores que, à medida em que eu tratei elementos do meu estresse pós-traumático complexo, a minha depressão que eu tive ao longo da vida, uma espécie de melancolia constante, negativismo, pessimismo, que tinha relação com a depressão de origem traumática. À medida em que eu tratei isso e mudei completamente minha relação com os traumas, todos os sintomas, um por um, da depressão desapareceram, sumiram. Então é possível, e muitas pessoas passam por isso, desde que identificadas as causas de sua depressão, de sua ansiedade, e sejam aprendidos modos mais saudáveis de lidar com a vida, né? O ponto central aqui para entender que transtornos não são biológicos, mas eles afetam o cérebro mesmo assim, é que o cérebro é neuroplástico. O que a gente pode dizer é que a adaptação do cérebro a um mundo exterior tem mais provas do que a genética. E a falha cerebral seria uma adaptação inadequada aos novos contextos que a pessoa vive, mas foi adequada em outros contextos, de modo que é possível fazer uma readaptação na maior parte dos casos, né? Um ponto também, sei lá, que eu acho que é importante que a gente falar, é que
num mundo adoecedor, as pessoas vão adoecer, tá? Se, por exemplo, seu mundo é estressante, o mundo do trabalho hoje é estressante, mais pessoas vão ser ansiosas. Se o mundo hoje é um mundo em que as chances de você fracassar são maiores que a de ter sucesso, as pessoas vão ser mais depressivas. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes os transtornos são tão contextuais, mas parecem tão amplos, porque o mundo eleva essa situação. Assim, como que eu posso explicar? Se as chances de oportunidade de vida implicam em você sofrer constantemente, ou estar sempre na ameaça do desemprego, por exemplo, ou mesmo trabalhando, você está num contexto de trabalho degradante, a chance de desenvolver ansiedade e depressão é altíssima. Isso explicaria, por exemplo, termos surtos hoje de ansiedade e de depressão, mercado de trabalho, novas demandas por formação educacional, ao mesmo tempo que caem os níveis de empregos. Isso a minha outra área, que é a sociologia, estuda muito, né? Como parte dessa cultura do individualismo no capitalismo pode ser adoecedora. Isso você não precisa ser de esquerda ou direita para concluir, né? As demandas são adoecedoras. Mesmo que você queira ser super produtivo e se afasta de uma coisa que é super importante, que é a sua família. Para você ser super produtivo, é difícil você permanecer com uma vida familiar saudável. Então, mesmo que você resolva ganhar muito dinheiro e tenha sucesso nisso, esse sucesso pode ser adoecedor, porque vai te colocar sob pressão, vai desenvolver ansiedade, se você fracassar, pode vir a desenvolver uma depressão. Então, sim, o contexto também pode levar a uma espécie de epidemia de depressão ou de ansiedade. É importante notar isso, que o mundo doente leva as pessoas doentes, adoece as pessoas, né? Bom, saindo dessa nota que eu acho importante falar e que vem dessa outra área, que é a sociologia, que também é minha formação e minha atuação sobretudo, né? Eu sou psicólogo, me formei mais tardiamente. Nós temos, então, como elemento central a aprendizagem e a adaptação para o desenvolvimento de transtornos. Claro que uma vez que o cérebro já se adaptou a ser um cérebro depressivo, medicamentos vão ajudar. Eles vão ajudar no processo de mudança. Você vai se sentir menos mal para mudar. Mas se você, por exemplo, só tomei o medicamento, estou me sentindo menos mal, mas eu não transformei minha vida, não transformei minha forma de pensar, não transformei minhas condutas e não aproveitei que estou medicado para me afastar das pessoas que me fazem mal, você não vai resolver o problema. Então, medicamentos não são pílulas mágicas. Eles, digamos, amenizam o seu sofrimento para que você possa ter condições de promover mudança, porque muitas vezes um depressivo não consegue promover mudanças. Uma pessoa está tão ansiosa que ela não consegue pensar com clareza e tomar uma boa decisão de vida, né? Então, medicamentos ajudam. Tudo isso que eu falei não significa que você não vai lidar com algo que é muito biológico, que é como funcionam os seus neurotransmissores, como se dá o funcionamento do seu cérebro. Mas significa que você vai lidar com eles, que ele já foi adoentado, para tentar diminuir o sofrimento, para aí você promover mudanças que aí sim podem ser adaptações duradouras, que vão mudar seu cérebro definitivamente a ponto de você não apresentar mais esses traços de certos transtornos mentais, né? Muitas pessoas dizem, quando se fala disso, de transtornos mentais serem biológicos, mas eu tenho um familiar esquizofrênico, um familiar com TDAH, transtorno de personalidade, um familiar bipolar, e meu primo é assim, ou eu fiquei assim também, então deve ser genético. Deve ser, é diferente de ou de ter uma prova genética disso, né? Tudo isso pode ser copiado e aprendido. A psicologia familiar sistêmica é uma área, eu até recomendo a leitura dessa área, uma área que estuda como existe uma espécie de cultura familiar, como existem traços de personalidade que são intergeracionais e vão sendo transmitidos através de gerações. Inclusive, traços que são super transmitidos, não é só traços de personalidade, mas também traços de como regular as emoções. Também coping, maneiras de lidar com, coping skills, habilidades de lidar com algumas coisas, né? A psicose pode ser aprendida porque você vê seus pais tendo surtos, né? Você pode ser
hiperativo porque seus pais são hiperativos, né? Você pode ter um transtorno de personalidade, esse caso aqui é extensamente discutido aqui no canal, ou até a própria bipolaridade lidando com familiares assim. Não há evidências de que isso seja genético, vai você falar, mas não há evidências que possa ser aprendizagem, mas tem mais por aprendizagem. Tem mais evidências por aprendizagem, né? Há transtornos que vão ser transmitidos pela própria cultura ou padrões da sociedade, como a depressão e a ansiedade, quando eu falei, falando um pouco de como a sociologia entende as coisas, de quando a gente fala de altas demandas de produtividade e de sucesso na sociedade atual. Quando se fala que você tem que se afastar muitas vezes do que é importante para você como seus familiares, ou de seus amigos, ou de ter hobbies para trabalhar mais. Isso pode ser desgastante sim, as pessoas precisam desacelerar e precisam ter tempo para elas mesmas. Então a gente fala que também, nós podemos ver que certos padrões também estão dentro da cultura, né? E sim, dentro de uma cultura familiar, a transmissão pela aprendizagem familiar. Uma ressalva. Eu tenho dúvidas se um ou outro transtorno não sejam biológicos. Um que eu não tenho certeza sobre, que também não há clareza de aprendizagem na literatura, é transtorno do espectro autista ou autismo, né? Não há provas genéticas do autismo, mas não há uma boa delimitação contextual biográfica na biografia dos pacientes autistas. Há possibilidade que seja pouca estimulação na infância, né? O Piaget falava que certos desenvolvimentos cognitivos dependem de certa estimulação, mas também não há suficientes evidências de que seja excesso de estímulo ou, sobretudo, falta de estímulo na infância. Talvez seja, talvez, mas não dá para saber com o status atual do conhecimento psicológico. Essa hipótese de que uma criança pouco estimulada poderia se desenvolver autista não tem verificação ainda, assim como a base genética não tem verificação ainda. Nesse caso eu teria dúvidas e poderia até acreditar que haveria uma inclinação à biologia ou uma junção de biologia com estímulos na infância. E aí, digamos, a biologia traria o autismo mais a quantidade de estímulos, o tipo de gravidade. Não dá para saber ainda com o nosso status científico, né? Mas o que é importante é que a maioria dos transtornos, salvo quando eu falei no início do vídeo, a exceção seria o caso de danos cerebrais, a maioria dos transtornos mais comuns, como a depressão, a ansiedade, transtornos de personalidade, são transtornos que têm explicações biográficas consistentes, explicações através de transmissão familiar ou aprendizagem consistentes, né? Em geral, há melhores explicações quando falamos de contexto de aprendizagem ou de adaptação do que explicações por herança genética, por exemplo, ou de má formação cerebral, né? Então, nesse vídeo eu tentei tornar um pouquinho mais, explicar um pouquinho melhor isso, porque há muitas vezes equívocos, principalmente por parte de médicos.